O presidente francês Emmanuel Macron pediu a retomada do diálogo com Vladimir Putin, pois os Estados Unidos da América negociam nos bastidores com Moscou e a Europa fica de fora. É importante notar que essa declaração ocorreu após a União Europeia conceder à Ucrânia um empréstimo de reparação de 90 bilhões de euros usando ativos russos congelados em decisão sem precedentes. Após Vladimir Putin ameaçar a Europa com processos, alegando que teriam roubado dinheiro dos russos. No entanto, na própria Europa, só comemoram a declaração de Friedrich Merz, que hoje afirmou que a Europa será representada pela primeira vez nas negociações de paz nos Estados Unidos. Isso já deveria ter ocorrido antes. Ao mesmo tempo, o representante da OTAN, Mark Rutte, declarou diretamente que Hungria, Eslováquia e os Estados Unidos estão bloqueando a entrada da Ucrânia na OTAN. Por isso, a Europa deve dar liberdade e garantias de segurança à Ucrânia. Mas como isso se encaixa com o apelo de Emmanuel Macron para conversar novamente com Putin? Vamos discutir isso juntos e já vou dar um spoiler. Não precisamos criticar Emmanuel Macron nem jogar um monte de lama nele agora. Meu nome é Alexei Petit. Vamos analisar esse assunto juntos, mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal, deixe um like e escreva qualquer comentário detalhado neste episódio. Além disso, siga meu canal no Telegram Petit News, o link está na descrição deste vídeo. Lá publicamos notícias em tempo real assim que chegam. Após a longa reunião da cúpula da União Europeia, o presidente francês Emmanuel Macron surpreendeu ao dizer que a Europa precisará dialogar e buscar uma abordagem com o ditador sanguinário Putin. Como disse Macron, a Europa precisará retomar o diálogo direto com Putin. Segundo Macron, que continua sendo, aliás, um dos poucos líderes europeus que mantém contatos telefônicos com Putin, o último deles foi em julho de 2025. A busca pelo formato correto para negociações com a Rússia é do interesse da Europa. E foi aqui que Macron imediatamente explicou suas palavras, cito: "Ou a paz duradoura será alcançada nas negociações atuais, ou buscaremos formas de europeus retomarem o diálogo com a Rússia, de modo aberto e junto à Ucrânia." Macron fez essa declaração em Bruxelas, após 16 horas de negociações entre líderes da União Europeia que não chegaram a um acordo sobre confiscar ativos russos congelados. E agora vem a parte mais importante da citação de Macron. Será novamente útil conversar com Vladimir Putin. Caso contrário, os líderes europeus terão que negociar entre si, assim como com os negociadores dos Estados Unidos da América, que depois discutirão a situação com Moscou por conta própria. E isso não é o ideal para a Europa, esse é um ponto importante. Macron reconhece que os americanos estão empurrando a Europa para o diálogo com Putin porque Trump decidiu que ele já não representa mais o principal país da OTAN e que os Estados Unidos da América agora são apenas um árbitro entre a Rússia e Macron. Ele diz diretamente que ou teremos que conduzir um diálogo direto com os russos sem a participação dos americanos ou simplesmente teremos esse mesmo diálogo, mas através dos americanos. Infelizmente, quando o isolamento de Putin foi quebrado por Trump, todos os outros atores ocidentais começaram a escolher o diálogo direto em vez do isolamento. Se deixarmos de lado as emoções, para os europeus soa estranho e fraco quando os americanos conversam com os russos sobre sua segurança e apenas repassam a informação. Trump infelizmente já rompeu o isolamento de Putin e, nesse sentido, o chanceler alemão Friedrich Merz anunciou que a União Europeia participará pela primeira vez das negociações de paz, conduzidas nos fins de semana de 2020 e 2021 por enviados do presidente dos Estados Unidos da América Donald Trump, com delegações da Rússia e Ucrânia. Citação: "Agora precisamos esperar e ver o que será discutido nos Estados Unidos. Nos próximos dias, representantes do nosso lado participarão. Tenho certeza de que manteremos uma abordagem consensual entre a América, a Ucrânia e a Europa e teremos que ver como a Rússia vai se comportar. Devemos estar preparados para o pior cenário, em que teremos que financiar a Ucrânia por ainda mais tempo, e foi exatamente isso que tornamos possível com nossa decisão de hoje. Graças às decisões de hoje, a Ucrânia está financiada pelos próximos 2 anos. Vou explicar sobre a decisão de hoje, mas antes destaco que, para Friedrich Merz, isso é um avanço. Que a Europa finalmente está à mesa de negociações, onde, na verdade, está sendo decidido o destino não só da Ucrânia, mas também a própria segurança da Europa. Daí essas declarações estranhas de Emmanuel Macron. E aqui quero destacar que os dias 20 e 21 de dezembro não foram assim. A delegação da Rússia vai se encontrar em Miami com representantes de Trump. Antes das negociações com a Rússia, os Estados Unidos da América querem se reunir com Rustem Umerov, secretário do Conselho de Segurança Nacional e Defesa da Ucrânia. Agora, os europeus também estarão representados nessas negociações.
Sim, as notícias são preocupantes e entendo que esse fluxo de informações deixa muita gente com a cabeça fervendo. Nós vivemos em um estado de estresse crônico e é normal se cansar disso. Aliás, se você sente que já está no limite, que como dizem a bateria acabou e nada te anima, eu tenho algumas recomendações para você. Esse é o canal do YouTube do Bob Rapsai, um psicólogo que, sem termos difíceis e com exemplos de notícias, analisa processos psicológicos complexos e explica o que acontece com a gente. Aliás, ele lançou um episódio excelente sobre por que nos sentimos cansados mesmo sem trabalhar e como lidar com isso. O canal do Bob Rapsai no YouTube está na descrição. Acessem, inscrevam-se e assistam aos últimos episódios, são muito úteis e realmente ajudam. Sabe, para colocar a cabeça no lugar. Mas vamos continuar e voltar a Emmanuel Macron. As declarações do presidente francês vieram poucas horas após o fim das negociações exaustivas da União Europeia sobre o destino dos 200 bilhões de euros das reservas congeladas do Banco Central da Federação Russa. Como resultado, foi decidido conceder à Ucrânia um empréstimo de reparação sem juros de 90 bilhões de euros por meio de empréstimos e sem utilizar os ativos soberanos russos. A Ucrânia só terá que pagar o empréstimo caso a Rússia pague a reparação. Isso foi confirmado oficialmente por Friedrich Merz. Ao mesmo tempo, a União Europeia se reserva o direito de usar esses ativos russos bloqueados na União Europeia para quitar o empréstimo, caso a Rússia não pague a compensação. Os líderes da União Europeia evitaram uma divisão ao decidir conceder um empréstimo à Ucrânia com recursos emprestados e não com os ativos russos congelados. A declaração foi feita pelo primeiro-ministro da Bélgica, Bart De Wever, que, junto com Viktor Orbán, da Hungria, se opôs à confiscação dos ativos russos para a Ucrânia. Mas, sobre esse assunto, vou fazer um episódio separado, então não deixem de assistir. Segundo o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, Estados Unidos da América, Hungria e Eslováquia estão bloqueando a entrada da Ucrânia na OTAN. Por isso, segundo ele, a Ucrânia precisa de garantias de segurança para um acordo de paz. Citação: o aspecto fundamental da OTAN é que qualquer país da região euroatlântica pode solicitar a adesão à aliança. E os aliados concordaram com o caminho irreversível da Ucrânia à OTAN. No entanto, há um aspecto prático, que é o fato de vários aliados declararem que não darão seu apoio e, portanto, não apoiarão a unanimidade em relação à entrada da Ucrânia na OTAN. Esses países incluem Hungria, Eslováquia e Estados Unidos. Portanto, surge a questão: se um acordo de paz for realmente alcançado, como será possível evitar um novo ataque dos russos contra a Ucrânia? E é aqui que as garantias de segurança, que estão sendo desenvolvidas agora e consistem em 3 níveis, devem entrar em ação. O primeiro nível são as Forças Armadas da Ucrânia, que serão a primeira linha de defesa. O segundo são as medidas que a coalizão dos interessados está desenvolvendo nas últimas semanas. E o terceiro nível é o apoio dos Estados Unidos. E em toda essa história, Vladimir Putin tentou hoje tirar proveito das mudanças na Europa. Putin, na linha direta, chamou de absurdo dizer que Moscou planeja atacar a Europa e comentou sobre possível cooperação com países ocidentais. E ele temperou tudo isso com teses que claramente roubou de Donald Trump, dizendo que a Europa em breve simplesmente desaparecerá, que sem a Rússia não vai mais congelar, vai simplesmente sumir. A seguir, uma citação, do ditador Putin. Não haverá novas operações se vocês nos tratarem com respeito, se levarem em conta nossos interesses assim como tentamos levar em conta os de vocês, se não nos enganarem. Foi como na expansão da OTAN para o leste, fomos, como dizem, passados para trás. Estamos prontos para trabalhar com vocês, Reino Unido e Estados Unidos, mas em igualdade. A Europa vai desaparecer gradualmente se não ligar seu futuro à Rússia. Se uníssemos e somássemos forças, prosperaríamos em vez de guerrear, diferente de vocês com a Rússia. Estão em guerra conosco via nacionalistas ucranianos. Estamos prontos para encerrar essas hostilidades, desde que sejam garantidas as condições de segurança da Rússia a médio e longo prazo, declara Putin. Bem, em geral ele diz, vamos ser amigos, negociar, e no mais, caso contrário, vocês vão desaparecer, simplesmente a Europa vai pegar e sumir. E é com essa criatura que Donald Trump está negociando, forçando os europeus também a buscar diálogo com o ditador careca Putin.